5. Está escrito assim na palavra do Senhor. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vou repetir. Josué orientou o povo: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Pode se sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, Josué capítulo 3, verso 5: santificai-vos ao Senhor. O nome Josué tem de origem hebraica Yehoshua, que significa Yahvé é a salvação, ou Deus é meu auxílio. Quando eu falo em Josué, não estou falando de qualquer homem. Estou fazendo menção de um homem, entre tantas conquistas, algumas que me chamam a atenção, pois esse mesmo esteve diante da primeira batalha, a qual o povo de Deus, depois da saída do Egito, aonde fica na região de Refidim, contra os Malequitas. Foi Josué que estava à frente dessa batalha, enquanto o seu mentor Moisés, junto com Nu e Arão, subia para o Monte Orá. Ele estava à frente da batalha, e pela primeira vez o povo de Deus entra em uma guerra contra homens sanguinários, homens assaltantes e assassinos do deserto, e ele estava à frente dessa batalha. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, eu faço menção deste homem, pois ele era corajoso, destemido, estrategista. Ele conquistou nada mais, nada menos 31 cidades. Ele conhecia bem o seu mentor, mas acima de tudo, ele conhecia o Deus do seu mentor, que era Moisés. Porque a palavra de Deus diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro para consultar o Senhor, diz a palavra de Deus que ali ficava Josué e ele não se apartava da tenda. Amados irmãos em Cristo Jesus, foi o que Deus fez com esse próximo líder que ficaria no lugar de Moisés após a sua morte. Quando eu olho a palavra do Senhor, há uma história, um contexto antes desse capítulo 3. A travessia do Jordão foi o seu primeiro obstáculo a ser vencido pelo povo depois de 40 anos no deserto. Se aproximava da terra prometida, e o episódio do capítulo 3 nos ensina como nós podemos ter vitória sobre os obstáculos a caminho da Canaã celestial. Quando eu olho a palavra do Senhor, os israelitas que estavam acampados de frente ao rio Jordão, diante de Jericó, depois que Josué tinha movido o acampamento deles, partindo do vale de Sitim, que significa no hebraico campo das acácias, até aquela região. Eu quero que você preste bem atenção. O rio Jordão aqui era um obstáculo natural, humanamente falando, era intransponível. Ali era a época de colheita e o rio estava transbordando. Parece que Deus escolheu de propósito essa época. Não dava para atravessar, porque não tinha canoa. Eles passaram 40 anos no deserto. Ninguém sabia nem o que era uma canoa. Eles não tinham como fazer pontes. Eles não existia balsa, como muitas das guerras, quando a gente vai no Pará, atravessa aqueles rios muito largos ali. Então, quando eu olho aqui, ninguém ali praticava natação, e mesmo assim, se alguém soubesse, ficaria para trás. As crianças
aos olhos humanos era quase impossível atravessá-lo. Mas Deus, foi nesse tempo que Deus levou o seu povo até aquela região. O Rio Jordão era um obstáculo espiritual, sabe por quê? Porque era a única coisa entre eles e a terra prometida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, marcava um limite, o Rio Jordão marcava um limite, uma vida que para trás ficava, o passado, a escravidão do Egito, 40 anos no deserto, e diante deles estava o futuro, a liberdade, o descanso prometido por Deus. Quando eu olho a palavra do Senhor, algumas coisas me chamam a atenção, algumas coisas que nós precisamos destacar dentro desse texto. A primeira coisa, Josué muda o acampamento do povo de Israel, vindo de lá do vale das Acácias até as margens do Jordão, no lugar chamado Sitim, no sul do Mar Morto, que fica bem em frente a Jericó. Verso 1. Quando eu olho aqui, eu vejo, ou seja, o povo estava acampado no vale de Sitim, e o vale das Acácias, alguns quilômetros distante daquele lugar. Mas a Bíblia diz que Josué resolveu fazer esse movimento, deslocamento, na madrugada. Josué traz o povo e toda aquela multidão para ficar exatamente em frente à cidade de Jericó. E olhando no outro lado do rio, dava para ver a grande cidade de Jericó. Mas o que mais me chama a atenção aqui, dentro desse primeiro versículo, é que quando ele vai deslocar o povo, ele desloca no horário que muitas das vezes nós estamos dormindo. Ele desloca nas madrugadas. Queridos irmãos, não tem como. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o pastor quer ver algum movimento com a igreja, é pelas madrugadas. É nas madrugadas que o Senhor está, aleluia, atento às orações daquele que o busca. É nas madrugadas é que o pastor dá as coordenadas. É nas madrugadas que o pastor ora ao Senhor por direção. É na madrugada que o pastor entra, aleluia, nesse mundo espiritual, em busca de solução, resposta para a igreja do Senhor. Foi na madrugada que Josué decidiu tirar o povo daquela região e levar as margens do Jordão. É na madrugada que Deus quer falar com você. É na madrugada que Deus está te esperando. Quando eu olho aqui, a segunda coisa que me chama aqui a atenção são 3 preparativos que Josué fez juntamente com o povo para atravessar. No verso 2 ao verso 4. Ou seja, aqui são 3 instruções que são dadas ao povo para atravessar o Jordão. A primeira, o povo é instruído a seguir a arca da aliança. Para quem você não sabe, o termo Aron Kodesh vem do termo hebraico, arca sagrada, arca da aliança, era o ponto focal do tabernáculo, o local de maior santidade. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca da aliança era o símbolo de Deus, representava o Senhor. E quando nós lemos a palavra do Senhor aqui, o Senhor, no verso 2 e 4, ele instrui ao povo a seguir a arca da aliança. A arca da aliança é o símbolo de Deus. Eu tenho uma coisa para dizer para a igreja nessa noite: você tem que seguir a presença de Deus. Você tem que ir em busca da presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quando eu olho a palavra do Senhor aqui, eu vejo o Senhor, aleluia, dando instrução para que a presença dele viesse ser buscada. Deixa eu dar um pulinho aqui na história e já eu volto nesse texto, porque quando eu olho a palavra do Senhor, o Senhor está mandando seguir a presença dele. Sabe por quê, querido? Eu dou um pulinho lá atrás, porque quando eles estão próximos de Jericó, a palavra de Deus vai dizer que Josué, ele manda alguns espias até Jericó. A palavra de Deus vai dizer que eles entram e ficaram sabendo que eles estavam lá dentro, e o rei agora está em busca desses homens hebreus, e eles vão hospedar na casa de uma mulher chamada Raabe, prostituta daqueles dias, e ela esconde eles, e logo depois que o rei vai, eles saem. Mas só que ela falou para eles: olha,
Eu tenho ouvido falar acerca do Deus de Israel, o Deus que livrou o seu povo da mão do Egito. Eu tenho ouvido, e meu povo também ouviu. O rosto deles estão descaído, eles estão enfraquecidos, eles estão desanimados. Então ela diz: olha, eu peço algo para vocês. Quando vierem, eu sei que a minha cidade já foi dada a vocês. Quando vierem tomar, guarda a minha casa, guarda a minha família, quando vocês vierem tomar a cidade. Mas só que naquele tempo, diz alguns historiadores, não está escrito na palavra do Senhor, mas diz alguns historiadores, que o rei de Jericó, para afrontar o Deus de Israel, ele pega um bode, ele amarra ele numa corda, e ele começa a passear pela cidade de Jericó, e ele começa a dizer: está aqui o Deus de Israel, esse é o Deus de Israel, é esse que vocês estão temendo, é esse que vocês estão com medo. Deixa eu dizer para você, aqui eu já posso observar o desespero de um rei, porque ele sabe que quando o povo atravessar o rio Jordão, aleluia, aquela cidade vai cair em ruína, porque Deus já entregou na mão do seu povo. Eu quero dizer para você, o diabo sempre está por aí, tentando afrontar o nosso Deus, tentando afrontar a nossa fé, tentando afrontar a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja tem dono. Deixa eu dizer uma coisa para você: e quando este Deus se levanta, não há demônio no inferno que pode ficar de pé. Então agora, quando eu olho a palavra do Senhor, José ordenou o povo que seguisse a arca da aliança. Preste bem atenção: quando ela fosse erguida e levada em direção ao rio Jordão, o povo tinha que seguir a distância por causa da presença de Deus.